Muito boa tarde a todos, boa noite, bom dia, dependendo da hora em que você está a ver esse vídeo. Então, tal como prometido, estamos aqui para mais uma aula da nossa jornada de Cybersecurity Knowledge. E agora vamos entrar portanto, no princípio da nossa jornada prática, né? Então, para hoje nós vamos ver o Information Gathering, que em português, né, literalmente traduzido é recolha de informação. Antes de começarmos ao lado prático, né, vamos dar algumas orientações de como isso vai acontecer. Pessoal, as técnicas que nós vamos ver agora podem diretamente afetar empresas, né? Ou podem fazer com que de repente empresas tornem-se alvo. Como assim, professor? Ok, digamos que eu vou ensinar como recolher informações de uma empresa como a Unitel. Todo e qualquer estudante que for aceder ao vídeo e ver este tipo de informação de como recolher informações da empresa particular X, né, como no exemplo que falei há pouco tempo, Unitel, vai fazer da empresa Unitel um alvo. E o que acontece? A empresa pode correr o risco de ser atacada, de ser hackeada, de ser um alvo de treino. E isso, pessoal, para uma identidade física e de direito fiscal, dá, como é que nós falamos? Tem um termo, pode até dar cadeia, né? Mas no nosso país nós não temos regras de cibersegurança que albergam esse nível de exigência, mas denúncia, sim. A empresa lesada pode prestar denúncia ou pode prestar queixa de certos indivíduos que contribuíram para que o seu nome fosse, portanto, usado como alvo. Então, para a aula de hoje, nós não vamos usar empresas ou individuais específicos, né? Nós vamos nos basear em sites, por exemplo, a nossa procura, né? Tem um site aí em vista, né? Eu vou compartilhar com vocês, né? Que vai ser muito mais simples de usar e explicar como é que funciona a rotina, né? Mas o bom de tudo isso é que nós não estaremos ferindo, né? Portanto, as leis, as normas que regem esse lado. Mas vocês, na vossa curiosidade, né, na vossa espontaneidade, em vossos lares, no conforto dos vossos computadores, poderão mudar simplesmente a pesquisa. Nós vamos fazer a pesquisa com base a um site, com base a uma pequena empresa que permite-nos fazer tal coisa. Mas se vocês quiserem procurar de uma outra empresa ou de um particular em específico, isso é convosco, né? Nós não aconselhamos, né? O conhecimento está aí. E é algo que eu sempre vou repetir nas aulas. O conhecimento por si só já existe, a ciência por si só já existe, já está lá. O que você faz com essa ciência, a maneira como você usa, vai definir que tipo de hacker, que tipo de pessoa você é, tá? Então, antes de irmos para as nossas ferramentas, esqueci de um detalhe. Explicar a diferença que existe entre. eh, eu aprendi esses termos em inglês, mas eu vou traduzi-los, né, para vocês entenderem. Então, esses são Active and Passive Reconnaissance. Reconnaissance é reconhecimento em português, né? Reconnaissance. Por quê? Você antes de atacar, né? Mesmo para quem já leu o Sun Tzu, Arte de Guerra, né? Você quando vai atacar o teu inimigo, você precisa entender como o inimigo pensa, né? Perceber qual é a capacidade de defesa do inimigo, porque se você quer atacar ele, você precisa ter certeza de que não vai ser neutralizado pelas defesas dele, certo? Então, você precisa conhecer o teu inimigo, conhecer se ele tem defesa para o teu ataque, estamos juntos, e depois você tem que saber possíveis fraquezas do território do teu inimigo. Eles dormem a que horas eles estão ativos, a que horas eles não estão, então mais ou menos isso. Quando nós falamos de hacking, isso também existe, não a nível do Sun Tzu, né, mas num nível um pouquinho mais técnico e preciso. Por quê?
Antes de você atacar qualquer servidor, qualquer empresa, você precisa ter o máximo de informação possível sobre aquela empresa. Por quê? Porque isso te ajudaria a formular o teu ataque ou a formular, portanto, o caminho pelo qual você vai, portanto, buscar aquilo que você está a buscar, certo? E eu posso vos dar um exemplo. Por que que isso é importante? Considere alguém que está com uma metralhadora. E aí ele tem a metralhadora na sua mão e epá, ele começa a disparar. A metralhadora tem uma capacidade grande, né, de albergar um determinado número de balas. Né? Mas só porque uma metralhadora pode albergar, sei lá, 500 balas, não significa que ela tem precisão para acertar no lugar certo. Porque são tantas balas e a velocidade, o mecanismo da própria metralhadora de disparar não garante que você vai ter um tiro assim certeiro. Né? É diferente daquele cara que está no topo de um prédio, tem um sniper, né? Tem aquele negócio aí, o binóculo que you can get attached to the arm. Olha só, já está falando inglês. Tem aquele negócio, aquele binóculo que pode se anexar à arma, né? E com aquele negócio você tem um tiro de precisão. Por quê? Porque você não só tem controle da arma e da distância, mas você tem uma visão panorâmica do alvo. Espera, deixa eu ver o alvo. E apesar de você ter um único tiro, pelo menos você tem, portanto, um conjunto de fatores que contribuem para que o teu tiro seja certeiro. Então, quando você vai fazer o reconhecimento da tua vítima, tem duas formas de fazer isso. Tem a forma ativa e tem a forma passiva. Sendo a forma ativa, a maneira que nós vamos diretamente em contato com a nossa vítima. Vamos buscar informações já atacando, já mandando phishing, já indo lá no local de trabalho dela buscar informações. Então, essa é a maneira ativa. A maneira passiva é a que nós vamos ver agora, o Passive Reconnaissance. Né? Então, em vez de você dar tiro no escuro para adivinhar as coisas, não. Senta, relaxa e procura com calma o máximo de informações possíveis. Vamos lá ver agora sim nós vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, pessoal, abram as vossas máquinas virtuais e vamos à obra, vamos lá ao trabalho. Já estou aqui com o meu Kali Linux ligado, né? Pessoal, vamos então, ok. Vamos então considerar o example.com. Existe esse site? Ainda existe, ok. Example domain, né? Vamos considerar esse example domain. Falei que por motivos de lei e tudo mais, nós não vamos mostrar aqui especificamente como usar isso para como usar isso, portanto, links ou atacar diretamente a empresas, né? Empresas individuais, né? Mas vocês poderão trocar simplesmente, né? Por exemplo, esse example.com, esse domain aqui, né? Vocês conseguem ver essa informação. This domain is for use in illustrative examples in documents. You may use this domain in literature without prior coordination or asking for permission. Amen to that. Então, nós vamos poder usar isso sem autorização, né? Então, vamos lá. Vamos buscar o máximo de informação possível relacionada a este example domain, a esse example.com. Então, primeiramente, né, existe um negócio que nós chamamos de IP. Pessoal, é um conceito básico e aqueles que não sabem sobre IP, aconselho darem uma revisada, né, uma revisadinha, né? Tem algo na internet que nós chamamos de Whois. Whois. Who is? Oh yeah. Ok. Cadê o site? Who is? Ok. Pessoal, não vou procurar no Google porque eu não estou a ver aqui o link é who is, né? O link é who is. Ponto. Não, é who.is/whois. Esse é o link.
É isso mesmo? É, com certeza. Então, pessoal, nós temos aqui who is, certo? Né? Aqui nós podemos colocar domain names, nome do domínio. Ai, meu Deus, essa confusão do inglês e português. Reclela manai. Então, pessoal, aqui, né? Domain names, né? Nome de domínios e endereços de IP. Portanto, você tem um endereço de IP e gostaria de saber o que está por trás desse endereço de IP. Você tem um domínio em causa, mas gostaria de saber o que está por trás desse domínio. Por exemplo, aqui nós podemos colocar example.com. Imagine que esse example.com é a empresa que você quer, o site da empresa que você deseja obter mais informações, né? Então, nós aqui conseguimos ver algumas informações, né, relacionadas ao example.com, né? Por exemplo, temos muito pouca informação aqui. Domínio, organização, internet, criado, isso. Ok, temos muito pouca informação, né, pessoal? Então, normalmente nesses casos, o que é que nós fazemos? Temos muita pouca informação, vamos tentar pegar, portanto, algum IP, né? Algum IP deste negócio. Nós estamos a fazer isso a partir da internet. Vamos tentar fazer isso no nosso terminal, né? Porque é possível. Né? É possível. Nós podemos vir aqui who is, né? Simplesmente, e aí clicamos no nosso example.com. E aí nós vamos ter as nossas informações. Ok, ok. Aqui nós conseguimos ver o nome, né? O nome do domínio. Então, algumas informações relevantes que podem ser usadas, né? Que possam ser importantes ou irrelevantes, né? Por exemplo, nós já vemos de cara que não temos muitas informações aqui, certo? Então, vamos tentar pegar um IP, né? Um IP. Então, tem um código que vocês poderão usar, né? O NSLOOKUP. Ele vai fazer uma pesquisa, uma vasculha no domínio. Example.com. Né? Ok, bom, pessoal, nós temos aqui servidor, endereço, ok. Pessoal, já vemos aqui, né, algo um pouquinho mais específico, né? Já temos um IP um pouquinho mais específico, olha, temos o 93.184, 216 e 34. Então, vamos tentar usar isso no na nossa pesquisa Whois e ver se nós conseguimos alguma informação relevante. Mas só de cara, nós já podemos ver aqui, né, a fonte, né? E podemos ver aqui criado, quando, não é? Mas vamos lá pegar esse IP, o nosso IP, né? Vamos lá, whois, né? Nosso IP é que 23, 93, 184. Ai, essa vírgula foi fazer o que aí? Isso era suposto ser ponto A. 23, 184, 216, né? Ponto 34. Tô certo? Tô certo. Ok, whois. Vamos lá. Vamos ver o que nos aparece. Ok, pessoal, vocês já conseguem ver que aqui nós temos uma pesquisa um pouquinho mais específica, não é? Temos aqui uma pesquisa um pouquinho mais específica. This is the RIPE Database Query Service. Ok, já sabemos que pertence à base de dados, portanto, ao serviço de pedido da base de dados RIPE, né? RIPE, o que RIPE significa? Não sei. Olha, temos até aqui um HTTP, um site, né? Acredito que o site principal seja só esse negócio daqui, RIPE, né? Ok. Então, pessoal, indo mais a fundo, né, nós conseguimos ver que temos informações relacionadas ao IP que nos foi dado, né? Aquele 34. Nome da net name, né? Country, EU. Country EU, isso deve estar algures em Europa, será? Mas prontos. Olha, pessoal, outra coisa que vocês precisam prestar atenção. Aqui nós temos o nome de uma pessoa física, Derek Sawyer, né? Para esse site em específico que nós estamos a ver, né, não tem nada. Portanto, é um site que pertence a um outro site, de um outro site. Então, portanto, não tem nada.
praticamente, né? Nós podemos encontrar algumas informações, mas não tem nada. Mas no site que vocês, por exemplo, quiserem procurar, por exemplo, uma Unitel, um outro site, não estou a incentivar, estou a exemplificar. Atenção, a argumentação é muito importante. Então, vocês, por exemplo, conseguem ver aqui o Derek Sawyer, né? Provavelmente para essa RIPE, né? Ele, como é uma pessoa física, ele deve ser uma pessoa que tem acesso um pouquinho de um acesso de nível elevado em relação a outros funcionários, se calhar, né? Então, por isso é que o nome dele está aqui descrito. Então, ele pode ser um alvo para vocês, né? Vocês, por exemplo, se na empresa que vocês procurarem ter um indivíduo e tal, vocês vão vasculhar quem é o fulano de tal, perfis e tudo mais, redes sociais e tal. Ele pode se tornar um alvo de phishing para vocês, um alvo de phishing, né? Então, isso é muito importante para prestar atenção nesses detalhes, né? Endereços e tudo mais, né? RIPE. Ok. Ok, RIPE. www.ripe.net. Ok, vamos lá ver, né? Essa RIPE, né? Lá ver essa RIPE. Aqui está na nossa pesquisa. Olha, vamos tentar aqui pelo site Whois. Aquele nosso código no 184.216.34, né? É isso aí. Eu insisto com as vírgulas. Ponto. Perdão aí, pessoal. É ponto, não vírgula. Vamos ver se ele encontra alguma coisa. Oba! Ripe, né? Como nós tínhamos parado aí como nós tínhamos visto aí no Kali Linux, né? Ripe. Vamos ver aqui mais informações. Ok. Essencialmente isso, né? Endereços e tal. Ok. Vamos então ver a própria Ripe, né? Acho que era ripe.net, né? Ok. Ripe. Ok. Network Coordination Center. Ok. Então, esse aqui é o site, né? Forneceram lá 93.184.216.84. É isso, né? Vamos lá ver na base de dados deles. Ok. Ok. Bom, nada novo, né? Nada de extraordinário. Parece que eles têm uma base de dados como a Whois, né? E essencialmente nos mostram mesmo só aquilo que. Portanto, pessoal, em alguns casos nós conseguimos pegar dados que não estão completamente liberados para acesso público. Mas geralmente se aparece no Whois é porque com certeza de alguma forma está público. Então, através do nosso Whois, nós podemos até pegar contactos, endereços, nomes de pessoas que podem ser nossos alvos e tudo mais, que podem ser vítimas, né? Quando eu falo vítimas, não falo no sentido de que nós vamos atacar simplesmente pelo mero ataque, mas muitas das vezes, né, certos indivíduos, né, no nosso mapa de estratégia, correspondem, portanto, um passo muito fundamental para ganhar acesso àquilo que nós queremos. Por exemplo, nós queremos ganhar acesso ao site do Google e nós sabemos que o gestor da base de dados do Google é o Manuel Afonso. Nós sabemos que o Manuel Afonso tem uma conta no Facebook. Nós sabemos que no Facebook o Manuel Afonso segue X páginas. Sabemos que as publicações do Manuel Afonso são de X. Então a gente cria um certo mapa daquilo que são os gostos do Manuel Afonso e com base a isso o Manuel Afonso pode ser uma vítima. Nesse caso, por exemplo, se fosse uma técnica de phishing, né, para pegar alguma password em relação a eles, né, em relação ao e-mail desse personagem fictício que estamos a falar, Manuel Afonso,
né? Nós pegaríamos o quê? Pegaríamos, por exemplo, senhas de e-mails para ver se ele troca algum e-mail com algum colega, se no e-mail encontramos alguma palavra passe e tudo mais, e o jogo começa aí, não é? Nós também temos outros sites que podemos fazer a pesquisa, né? Sites que temos o Netcraft, apontem aí, pessoal, Netcraft. Netcraft, tarapalali. Portanto, ele nos manda, né? Find out what any site is running. Olha só como é convidativo. Descubra o que todo e qualquer site está rodando. Nós só vamos trabalhar com example.com, mas no conforto da sua cadeira de casa, você pode procurar o site que você deseja, né? E descobrir o que é que está rodando aí por detrás, né? Estamos aqui. Pá, pá, pá. Ah, yeah. Hum, hum. O Pintinho. Recle. Eu vou já deixando aqui algumas outras abas abertas, pessoal, porque o Netcraft não é o nosso único. Eu creio que tem o sim. Ah, eu vou procurar diretamente no Google, né? Eu prefiro diretamente no Google. Ah, a internet tá lentinha. Ok, nós temos aqui o Census. Eu esqueci. O Census.io, né? É .io? Não esqueci. Tá aí. É que eu não uso muito o Census e o Shodan. Não, não. Tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa. Google.com. Shodan. Iô, vovô, iô. Ai, professor. O que tu tem na mente, professor? Então, pessoal, vocês poderão, por exemplo, né, aqui a partir do nosso Kali Linux, né, ver algumas informações. Eu, particularmente, não vou diretamente no site Whois, gosto de fazer tudo aqui dentro da minha máquina. Se tiver que sair por um momento, saio, né, usar o apoio de outras máquinas e tudo mais para outros serviços um pouquinho mais complexos, né. Mas para pesquisas e tudo mais e tal, eu gosto de me concentrar aqui dentro, então isso é. O nosso Netcraft está a demorar muito. Vamos lhe dar um refresh, talvez ele acorde. Talvez só precise de uma cutucada. Mas enquanto isso, vamos lá ver o Census e o Showdown para ver em que aspectos eles conseguem nos. Né? Por exemplo, se eu colocar aqui o nosso example.com, até example.com, vamos colocar diretamente o nosso IP que tínhamos encontrado, né? 216.34. Então, a partir do nosso IP 93, ok, nós conseguimos ver o último update realizado, né? Edge Castle Network, já tínhamos visto isso, não tínhamos visto que era da Verizon Business. Verizon tá ligada à Motorola. Sim, para a fabricação, eu lembro, vamos lá ver por isso. Verizon. Verizon, wireless, smartphones, deals, é mesmo, Verizon. Motorola, tá ligado? Estão ligados, tem ligação. No que estamos a nos meter? Então, temos aqui, né?
uma pesquisa simplística pela Showdown, né? Olha, coisa bonita, né? Portas. Porta 80, porta 443 estão abertas. Aqui informações um pouquinho mais detalhadas sobre essas portas. Rekle Lakata. Então vocês conseguem ver esses dados a partir do Showdown e no Census também, né? No Census também, mas eu prefiro o Showdown. Vamos dispensar o Census. Ok, então pessoal, vocês conseguem ver, né? De uma forma simplista, né? Muito simples, informação básica, né? Que vocês podem ter uma ideia, né? Agora eu não estou a entender por que esse camarada Netcraft está lendo. Vamos tentar aqui pelo outside, né? Vamos tentar pelo outside da Kali Linux box. Para fazer a pesquisa. Não sei por que dentro do Kali ele estava a dar muita volta, pá. Não sei por quê. Alô, família, não quero discutir com ninguém. Só vim informar que o Kali Linux está me dando raiva. Alô, amigos, não quero discutir com ninguém. A vida é minha, o gordo é meu. Não encontrou nenhum site. Estranho, vamos tentar então o nosso www. Azar. Azar, vocês vão ver os sites que eu estava recentemente a procurar. Loucura! Professor não é um santo. Professor não é um santo. Então, nós conseguimos ver aqui detalhes relacionados ao example.com, né? Dados, olha, Verizon, algo que vimos lá no Showdown, né? Então, depois vocês podem dar uma olhada, né, com mais calma, analisar os detalhes, né? Analisar os detalhes. Mas, pessoal, tem um outro lado, né? Para você que quer confirmar, por exemplo, um determinado site. Tem uma forma de pesquisar aqui no Google. Uma forma de pesquisar aqui no Google. Nós chegamos site, né? Dois pontos, example, por exemplo, example.com, né? E aí ele vai nos mostrar, né? O nosso domain, né? Se ele nos mostra o nosso domain. Agora, se tem algum documento relacionado a este site, nós podemos, por exemplo, fazer a pesquisa de documentos relacionados a outro site. O que acontece? Na maioria dos casos, na internet, né, nós não temos a cultura de guardar, né, segregar, né, numa rede particular, né, documentos da empresa. Então, nós fazemos o uso da internet e nós enviamos assim documentos e tudo mais. E esses documentos nós podemos achá-los, né? Por exemplo, através do Google você pode, por exemplo, site, né? Por exemplo, eu duvido que nesse example tenha, né? Nesse domain tenha, mas no site da empresa, do particular, que vocês, por exemplo, se propõem a procurar, vocês poderão encontrar. Vocês podem, por exemplo, colocar, por exemplo, PDF, só assim, né? Olha, por exemplo, veio aí PDF, devem ser PDFs relacionados ao example.com, mas se vocês quiserem algo, porque muitas das vezes não funciona assim, só assim, PDF, docx, né? XLSS, XLSL, XSE, oh Jesus. Então, em vez de colocar só a extensão, vocês podem colocar file, né? File type, né? Isso é para uma busca mais otimizada e aí vocês colocam, por exemplo, PDF. E aí ele mostra PDFs relacionados ao site. Por exemplo, aqui podia colocar fulana de tal, que a dona é Isabel dos Santos, por exemplo,
.com, file type, PDF, file type. Então, é só uma forma de procurar arquivos pela internet, né? Para procurar, por exemplo, passwords, arquivos contendo passwords, né? Se bem me lembro, creio que site colocam o vosso site alvo, né? Example.com, depois acho que é in URL, etc. Depois é asterístico? Não, é traço. E aqui é 2 pontos. E como é texto em text, né? Das variações e tal. Pessoal, perdoem pelo tempo que estou a levar, estou só aqui a lembrar do código, né? Vou compartilhar com vocês, etc. Password. Ok, não tem nada a ver. Eu depois vou rever os meus conceitos, pessoal, e compartilhar com o pessoal que está no grupo. E mais uma vez falar do nosso grupo VIP. O link está aqui na descrição, pessoal. Em todos os vídeos do canal, nós colocamos o nosso grupo do WhatsApp, porque lá nós temos uma interação um pouquinho mais direta com os nossos estudantes, tiramos dúvidas, conversamos sobre assuntos ligados aos temas que nós debatemos aqui e não só. Nós somos praticamente uma comunidade, pessoal. Então, se vocês querem ter um apoio um pouquinho mais direto, mais personalizado, podem clicar aqui no link do grupo do WhatsApp e vocês imediatamente entrarão no nosso grupo do WhatsApp. Eu prometo compartilhar mais tarde esse detalhe aí com os que lá estão. Então, pessoal, recolha de informação é mais ou menos isso, né? Por exemplo, nós vimos daquela hora, vamos sair daqui, né? Vamos sair daqui. Esse tal de Derek Schroyer. Vamos lá ver esse. Esqueci desse detalhe do Kali. Derek Schroyer. Vamos lá ver esse indivíduo. Derek Schroyer. Vocês poderão pesquisar isso nas. Right again, right again. Hoje, amanhã, sempre. Escolhe essa. Então, pessoal, vamos lá ver esse Derek Schroyer, né? Quem é o Derek Schroyer? Oh, ele existe mesmo, hein? Chief D. Schroyer, ok. Diretor da network, ok. Ele é uma pessoa real, mas eu não tenho vontade de sair pesquisando quem ele é, porque não faz parte da nossa tarefa, né? Porque até aquele site é, portanto, um tanto quanto irrelevante depois de aprendermos a finalidade, né? A finalidade espelhada, né? Porque vocês vão aplicar essas técnicas com outros sites, com outros domínios, né? Então, é. Bom, pessoal, essencialmente para a recolha de informações, o nível do nosso curso, da nossa jornada de Cybersecurity Knowledge é isso. Então, até a próxima aula que vamos falar do que fazer depois de recolher as informações.
Fiquem ligados, estudem bastante esse lado, né? Tem outra ferramenta mesmo que está a me olhar mesmo aqui, o ZenMap, está mesmo a me olhar aqui, que é muito útil também, Maltigo e todas essas, mas depois nós vamos ver. Vamos passo a passo. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, recolha de informação, né? Eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, falar aos mais próximos interessados em aprender mais sobre segurança de sistemas que existe uma empresa angolana, né? Voltada ao trabalho de difusão das técnicas de segurança e não só, oferece vários treinamentos. Um grande abraço a vocês e conto vocês na próxima aula. Beijo. Não, beijos não, abraços.